Então, nesse exato momento, dia 27 de agosto do ano de 2025, às 19 horas e 57 minutos, nós vamos dar início à segunda parte da nossa reunião, com a leitura do poema de número 94, cujo título é Paz, que está à página 404 do livro Reiki como Filosofia de Vida. Então, vamos fazer a leitura. Tem nada aí atrás, né? Não. Okay. Página 404. E o livro ficou molhado. Olhou lá embaixo do ar-condicionado. Está molhadinho, mas vai secar, né? A capa, tá vendo? Mas faz parte. Você avisou, eu lembrei na hora, né? Quando você avisou, eu tirei. Então, vamos fazer a leitura, tá? O meu sempre todo rabiscado. Análise do poema 94, Paz. Mesmo seguindo o seu próprio caminho. Formou, saiu de casa, foi trabalhar, arranjou emprego, ficou independente. Tá? Não esqueças o que teus pais te deram. Esse poema fala sobre gratidão, né? A independência, a autonomia financeira. Aqui o imperador Meiji recomenda que tenhamos sempre gratidão aos nossos pais. Se você está aqui é porque você teve um pai e uma mãe. Projeto original de Deus, cromossoma XX e XY. Para Deus não existe X-delta, entendeu? Nada contra o comportamento das pessoas, as opções, mas se a pessoa está encarnada, foi a união de dois seres, um pai e uma mãe, um cromossoma XX, XY, e a gente encarnou, existe uma fila para encarnar. A população desencarnada é 6 vezes maior. E a gente chegou aqui através dos nossos pais, né? A gente tem que ter gratidão, né? Não só pela vida, como tudo que eles nos deram, tá? Porque o imperador fala, o que os teus pais te deram? Começa pela vida. Só isso já vale a pena. Você já tem que ser grato, tá? Então, o imperador recomenda que tenhamos sempre gratidão aos nossos pais. Título do poema. A recomendação do imperador provavelmente abarca também as relações de parentesco com outros membros do grupo familiar, como os avós. Se tem teu pai é porque ele veio de um pai e de uma mãe que são seus avós. E demais antepassados, aos quais devemos igualmente honra, afeto e reconhecimento. Vale, mais uma vez, lembrar a passagem bíblica do Antigo Testamento, o 5º mandamento da lei de Deus, que é honra o teu pai e a tua mãe. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. A expressão seguindo o teu próprio caminho se apresenta com o significado de vivendo com autonomia ou independência financeira. Eu não preciso mais do meu pai e da minha mãe. Aí você não vai mais falar com eles? Vai ignorar o pai? Deixar de visitar? Você não precisa mais? Que seguramente é o desejo da grande maioria das pessoas, a independência financeira, a autonomia. O trecho, não esqueças do que teus pais te deram, aparece com o significado que tenha sempre gratidão aos seus pais. Devemos seguir o nosso caminho, mas sem esquecer as nossas origens. Nossas raízes são muito importantes. Se esquecermos de nossos pais, esqueceremos quem somos. O primeiro dever de um filho para com seus pais é de amá-los. O amor se demonstra com obras. Cuidar de quem nos deu a vida. Cuidar como eles cuidaram de nós. Esse ato de amor está de acordo com o lado positivo da lei do retorno, o Dharma, né? É preciso dar-lhes satisfações e alegrias e ajudá-los segundo as nossas possibilidades. Cuidar do que eles precisam, sobretudo se estão enfermos ou são anciãos. Aqueles que nos deram tanto de si precisam de nós exatamente
quando amadurecemos e eles envelhecem. Nesse momento, é nosso papel ajudá-los a viver e a enfrentar a velhice, manter-se presente, demonstrar carinho, companheirismo, gratidão, amá-los incondicionalmente e respeitá-los até o fim de seus dias, independente de erros e acertos. O respeito aos pais se demonstra na sincera reverência quando se fala com eles e deles. Caso nossos pais tenham algum defeito, peculiaridades ou que não façam o que deveriam fazer, é necessário compreendê-los e desculpá-los, ocultando seus defeitos e tratando de ajudá-los para que superem, sem que jamais saia de nossa boca uma palavra de crítica. É falta de respeito levantar a mão contra eles, desprezá-los, insultá-los ou ofendê-los de qualquer modo, ou ter vergonha deles. Filhos que abandonam os pais no esquecimento, muitas vezes em asilos, estão semeando os próprios destinos. A mensagem implícita no poema é que tenhamos sempre gratidão aos nossos pais, seres ao quais seremos eternos devedores. Eles fazem parte de nós. Devemos saber conciliar e sempre separar um tempo para destinar a eles. Hoje eu falei com a minha mãe 29 minutos, ela está me escutando pelo telefone. Eu só desliguei porque ela desligou, que ela disse que tinha que alimentar os gatinhos dela. Mikao Sui, por que ele trouxe esse poema? Porque eram 100 mil poemas. Ele trouxe 125. É menos de 0,01%. Por que ele trouxe esse poema? Tá? Então vamos ver aqui. O mestre Mikao Sui, com certeza, selecionou esse poema em atenção ao princípio do Reiki, expresse sua gratidão, Kanshashite, para que tenhamos sempre gratidão aos nossos pais. O mestre Usui certamente também associou a relação dos filhos com seus pais a dos discípulos com seus mestres de Reiki. Albert Einstein disse: a única coisa que interfere no meu aprendizado é a minha educação. E quem foi o nosso primeiro professor, professora? Nossa mãe, né? A criança, quando nasce, ela só sabe chorar. Não sabe comer, não sabe andar. Tá? Então, foi a sua educação. Naquelas 7 aulas, eu estava falando aqui para os alunos da Geórgia, dessas 7 aulas, que são prévias, que eu explico, eu falo de Carl Gustav Jung, sobre a teoria da sincronicidade. A gente entra numa energia e acaba a atrair acontecimentos. Então, quando a gente entra numa energia de um poema, a gente atrai. Eu estava em Copacabana, um apartamento mobiliado, alugado. O universo me trouxe aqui para a Ilha do Governador. Vocês vão lembrar que eu passei o meu aniversário desse ano de 2025 na Espanha, no Caminho de Santiago, dia 16 de maio. No dia de 14, eu estava em São Caetano do Sul, em São Paulo, com Elizabeth Elim, nossa amiga, nossa parceira, nossa sócia, amiga. E nós abordamos um poema, eu não me lembro o número dele, que era Educação Infantil. E naquele dia, pela primeira vez nesses anos todos, uma aluna, que é a Vanessa Molcinati, trouxe um filho, que é o Breno, reikiano já, de 6, 7 anos, e eu ia ensinando o poema e trazia o Breno, e na sua escola é assim, sincronicidade, né? E quando a Geórgia me chamou para transmitir daqui, eu falei: Geórgia, esse poema de hoje é o poema que eu ia falar dela e do Alexandre, porque eles foram exemplos para mim, para os meus irmãos, para toda a família, com a mãe dela e o pai, quando eles adoeceram. Eu me lembro que nessa casa, nesse quarto aqui, o Alexandre, que é genro, né? Quantos genros fariam isso? Fazendo a hemodiálise na sogra, todo dia. Não podia viajar, que ele tinha que cuidar dela. E a Geórgia, cuidando também.
do pai quando adoeceu lá em São Paulo. Então, eles foram verdadeiros exemplos. Eu prego isso e tenho os exemplos, né? E, para mim, a minha prima, né, e o marido são exemplos. E, de alguma forma, como eu ia falar neles, o universo me trouxe para cá. Nada acontece por acaso, ok? Então, vamos agora. Vocês vão me acompanhar pelo grupo, tá? Se vocês quiserem, pelo celular. Só não pode ter som, tá? Vamos para o grupo do WhatsApp. Como tem muita gente novata aqui, tá? Eu estou logo no início, tá? Eu coloco a citação, a primeira citação que eu coloco é de Isaac Newton. Vai fazer 300 anos que ele morreu. Ele é uma figura-chave da revolução científica. Ele influenciou fortemente Albert Einstein. Meu avô, que é o mesmo avô da Geórgia, ele me falava muito de Isaac Newton. Ele falava, Newton, se ele viu mais longe é porque ele estava de pé no ombro de gigantes. Então, quando eu resolvi estudar Reiki, não existia internet. Eu já me ligava no Newton, né? No Isaac Newton. Falava, quem são os gigantes do Reiki? Aí eu ia. Pode sentar para cá, Jorge. Fica aqui. Estou falando de você. Deixa eu apresentar para vocês a minha prima amada aqui. Está aqui, ó, minha irmãzinha. Senta aqui. Então, quando eu resolvi estudar Reiki, eu procurei saber quem é que são os gigantes. Aí tinha um nos Estados Unidos, um no Canadá, em Portugal, na Argentina, tinha na Índia, no Japão, fui atrás deles. Aí eu consegui enxergar mais longe e escrever meus livros. Então, se você quiser fazer um curso de tarô, você não vai procurar o professor que leu 2 livros, começou a dar aula e cobra baratinho ali na esquina. Você tem que procurar uma autoridade. Quer uma dica? Minha esposa escreveu 2 livros de tarô. E dá aula, tá? Rita, né? Ela é uma gigante. Aí tem uma citação minha, que a ciência é o caminho para se chegar a Deus pela razão. Temos uma enfermeira, cadê a enfermeira? Vem cá. Ela... Nilceia, né? Ela hoje é enfermeira e trabalha oficialmente com o Reiki pelo Sistema Único de Saúde, né? Sim. A tua função lá é só aplicar Reiki? Isso. Maravilha, parabéns. Agora, por que você conseguiu isso? Por que esse aqui você dá aula de Reiki no município de Caxias? É o Marco. O Marco, né? Por quê? Porque, Marco, nós somos pelo caminho da ciência. Por isso que nós vamos ter um congresso, vocês têm que ir, viu? Para prestigiar. Se ninguém bater palma para mim, vocês batem. Tá? Aí, por que nós estamos na universidade? Várias universidades hoje já ensinam o Reiki, dão diplomas de extensão universitária. Por que o Reiki está dentro dos hospitais? Hospitais públicos, nesse caso, hospitais privados. Sírio-Libanês tem um departamento. Porque nós fomos... Aqui eu trabalhei em equipe, eu fui uma das pessoas, mas aqui foi uma equipe muito grande, vários alunos meus que trabalharam para que o Reiki entrasse no SUS e nas universidades. Aí eu trago uma imagem aqui que o Lobão me presenteou que fala sobre a dualidade. Nós somos um disco de vinil, ninguém lembra, só eu, né, dessas coisas. Não tem o lado A e B? A pilha não tem o positivo, nós temos um lado positivo e negativo. Eu estava contando uma história com um primo, para a Geórgia hoje, que eu acessei o lado negativo de um primo, graças a Deus, graças a ele, eu escrevi meus livros, me casei com Rita, né? Deus pegou o lado negativo dele, alimentou. E essa imagem fala sobre a dualidade, que são 2 perspectivas da mesma realidade. É uma pilha só, tem um lado positivo e negativo. E essa imagem diz que somos luz e escuridão. Quem não compreende a sua dualidade desconhece a si mesmo. Aí o primeiro gigante que eu trago, ele foi reitor de uma universidade de Tóquio, de 1900 a 1920, recebeu muitas honrarias, foi Jigoro Kano. Ele fundou oficialmente o judô. E ele diz o seguinte, a dualidade, o bem e o mal, as sombras e a luz.
A honestidade e a desonestidade. A dualidade é a condição da vida. Sem opostos, nem contraste, a vida não é vida. Se todo mundo fosse honesto, tem desonesto no Brasil não, né? Só um pouquinho, né? Mas se todo mundo fosse honesto, não haveria virtude nenhuma em ser honesto. Então, tinha que ter uns desonestos para a gente valorizar o honesto. E assim vai. Entenderam? Deus criou o mal. Se todo mundo fosse do bem, não haveria bem, que todo mundo é igual. Aí eu trago um outro gigante para vocês, que é um poeta. Eu gosto dos poetas, mais do que os filósofos, porque o poeta ele já nasce feito. Ele vem conectado diretamente com Deus. E esse foi Victor Hugo, que nasceu e morreu na França, né? Foi um grande romancista, é autor de diversas obras, morreu em 1885, e Victor Hugo diz o seguinte: graças à sombra, apreciamos a luz. Se houvesse só luz, você não ia dar valor, tinha que ter a sombra. E graças ao vício, apreciamos a virtude. Ser honesto, é porque tem gente desonesta. E aí eu entro com uma citação minha, que o que é mais elevado, isso foi retirado dos meus livros, tá? Não pode existir sem o que é menos elevado. Um não existe sem o outro. Bom, pessoal, vamos analisar esse poema aqui. Então, o poema, ou ele tem uma mensagem positiva, ou ele tem uma mensagem negativa. Só que, independente, se for positivo, a gente tem que analisar o lado negativo, e vice-versa, ok? Então, o poema fala assim: pais, teu pai e tua mãe, XX e XY, projeto original de Deus, tá? Mesmo seguindo o teu próprio caminho, quer dizer, você saiu de casa, você se formou, você montou sua própria empresa, arranjou um bom emprego, você está independente, você não precisa mais do seu pai e da sua mãe. Não esqueças do que teus pais te deram. Então, esse poema, ele tem uma mensagem positiva. Qual é a mensagem positiva? Gratidão. E aí, qual seria a mensagem negativa? A ingratidão e a indiferença. Teu pai e tua mãe estão bem. Você não está nem aí. Tão mal, você também não está nem aí. Você está indiferente. Então, nós sempre começamos a nossa análise pelo lado negativo, para a gente sair do poema no lado positivo e a gente ficar conectado com o lado positivo. Aí eu trago para vocês, tá? Timóteo 3, de 1 a 3. Eu sempre, vocês que estão participando pela primeira vez, começo pela Bíblia, que é um livro sagrado, até para os maçons. Então, sempre a porta de entrada é a Bíblia. Depois a gente vai para a ciência, que é a maneira de chegar a Deus pela razão. Então, eu trago para vocês a primeira epístola, né? Quer dizer, de Timóteo, que é a carta que o apóstolo Paulo redigiu a Timóteo. Aí, olha só o que Paulo foi escrever, 2000 anos atrás. Saiba disso. Nos últimos dias, eu não tenho dúvidas com o que eu vejo acontecendo no planeta, que a gente vive Apocalipse de São João. E ele falou: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, só vão pensar neles, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, não obedecer aos pais, e ingratos. Olha que pesado isso, hein? Então, é o lado negativo. Então, isso tudo que está acontecendo, essa ingratidão, por isso que esse poema vai ser mais longo, já preparei vocês, quem quiser ficar para o tarô, nós vamos terminar um pouquinho mais tarde, tá? Saindo da Bíblia, a gente entra sempre na ciência. Eu trago para vocês um cientista que nasceu e morreu na Alemanha, em 1832, que foi Goethe, Johann Goethe, tá? Ele foi um grande cientista na área de anatomia humana, né? E ele, inclusive, considerava essa parte científica dele muito mais importante do que a parte poética, que ele era um poeta também. Olha o que Goethe foi falar aqui.
Ingratidão é uma forma de fraqueza. Jamais conheci homem de valor que fosse ingrato. Minha prima, meu cunhado aqui, eles são muito gratos. Eu nunca percebi isso neles. São pessoas de valor, por isso que eu estou aqui na Ilha do Governador com eles. Olha que pesado isso. Ingratidão é uma forma de. Fulano é ingrato. Ele é um fraco. Porque os fortes não conseguem ser ingratos. Tá? Isso foi um grande cientista e poeta que foi Goethe. Aí eu trago para vocês o William Shakespeare, que é o poeta nacional da Inglaterra. Nasceu e morreu no Reino Unido em 1616, tá? Faz mais de 400 anos. Foi um grande poeta, né? Os poetas, eu já falei que eles nascem feitos direto, eles pegam diretamente de Deus, da internet de Deus, que são os registros acásicos. Olha o que Shakespeare falou. O silêncio dos ingratos é mais doloroso do que a ofensa dos inimigos. Então, você tem um filho que não te liga, não te procura, não está nem aí para você, dói muito mais do que aquele que faz fofoca, que tenta puxar o teu tapete. Pelo menos para ele você existe. Aí trago para vocês novamente Shakespeare. Isso aqui é pesado, falei até para o Alexandre hoje, né? Ele tem uma citação pesada de Shakespeare hoje. Ter um filho ingrato é mais doloroso do que a mordida de uma serpente. Olha que dureza isso, hein? O poeta nacional da Inglaterra. Aí eu trago para vocês uma citação muito antiga, tá? De quase 500 anos atrás, que foi de Martinho Lutero, nasceu e morreu na Alemanha, foi uma das figuras centrais da reforma protestante. Ele ficou famoso porque ele era contra a cobrança de indulgências pela Igreja Católica. Estão acompanhando aí as imagens dos cachorros, né? Olha que forte que Martinho Lutero falou. Existem 3 cachorros perigosos: a ingratidão, você tem um filho ingrato, ou um sócio ingrato, um funcionário que você ajuda, depois te coloca na justiça do trabalho. Não sei se já aconteceu com vocês, aconteceu comigo. O Alexandre está aqui. Ajuda, e acabou, tá? Então agora vamos lá pegar um dinheiro na justiça do trabalho. Então, a ingratidão, a soberba, a pessoa se sentir soberana, superior, e a inveja. Tá? Quando mordem, deixam uma ferida profunda. A ingratidão. Tá? Aí trago para você George Bernard Shaw. Tá? Nasceu na Irlanda, morreu no Reino Unido. Esse aqui é um gigante. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. É um escritor. Morreu. Ele ganhou o prêmio em 1925, morreu em 1950. E ele disse o seguinte: o maior pecado para com os nossos semelhantes, vamos supor, teu pai e tua mãe, não é odiá-los. Ah, eu odeio meu pai e minha mãe. O maior pecado não é isso, mas sim tratá-los com indiferença. Se teu pai e tua mãe está bem, você não está nem aí. Se está doente, você também não está nem aí. Tá? Era muito melhor você odiar. Pelo menos eles existem. Isso aqui é muito pesado, porque eu pensava que o oposto do amor era o ódio. Eu achava isso. Mas não é. É a indiferença. Você não está nem aí para o outro. Tá? Ignorar. E aí ele termina assim, que a indiferença é a essência da desumanidade. Isso eu aprendi com o imperador, viu? Nesses poemas ele fala muito sobre isso. E aqui entra uma citação minha: só não somos vítimas de ingratidões quando estamos em condições de conceder favores. Alexandre riu aqui, quando eu falei da justiça do trabalho, que quando você estava fazendo favor, eu não sei quem é, ele não foi ingrato. Quando terminou, saiu da empresa, você não ia mais fazer favor, o que aconteceu? Tá? Então, isso é uma citação minha. Agora nós vamos pegar esse lado negativo desse poema e jogar dentro do reiki. O nosso compromisso não é com o reiki. Por que esse poema está no reiki? Então vamos analisar o lado negativo. A gente não começa sempre com a Bíblia? Aí eu trago para vocês Lucas, capítulo 17, de 11 a 19. Palavras do Mestre Jesus, que foi invocado hoje, né?
Não foram 10 os curados, ele havia curado 10 pessoas. E os outros 9, onde estão? Só um veio agradecer. Isso mostra que 90% são ingratos. Aqui entra uma matemática, viu? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Jesus perguntou. Jesus reclamou, né? Da ingratidão de 90% das pessoas que ele curou. Então, aqui, a gente trazendo... Por que está no reiki? Porque o reiki fala de gratidão. Kanshashite, Kyodakewa Kanshashite. Aí a gente dá a Bíblia, a gente cai na ciência, né? Trago para vocês Aristóteles, que nasceu e morreu na Grécia, no ano de 322 a.C., quer dizer, estamos falando de 2.300 anos atrás. Além de filósofo, ele foi um polímata, alguém que detinha muitos conhecimentos na Grécia antiga. Foi discípulo, né, de Platão na academia, ao lado de Platão, né? E ele é um dos pensadores mais influentes da história da civilização moderna. Então, Aristóteles falou o seguinte: gratidão é o sentimento que mais depressa envelhece. Você ajuda uma pessoa, ela sai, agradece. Passa 10 anos, a pessoa não lembra mais de agradecer. Você não vai fazer isso não, né, Claudiana? Não, né? Depois de 20 anos, hein, Claudiana, que a gente desativou o Rio de Janeiro, né? Bom, aí eu trago para vocês, tá? Um professor universitário que foi referência acadêmica nos Estados Unidos, que foi Elie Wiesel. Nasceu na Romênia, morreu nos Estados Unidos. Ele foi um escritor sobrevivente dos campos de concentração nazista e ele recebeu o Prêmio Nobel em 1986 por esses livros. Escreveu 57 livros. Aí ele diz o seguinte, um gigante, hein? Cientista. O contrário do amor não é o ódio, e sim a indiferença. Eu achava que era o ódio. Tá? Aí o reiki vai mudando a gente. Aí trago um poeta para vocês, tá? Dentro do reiki, que é Vitor Hugo, já falamos dele hoje, que o objetivo do reiki não é um caminho de felicidade? Então, Reiki-do, um caminho que faz do ser humano mais feliz. Então, aqui ele fala de infelicidade. Os infelizes são ingratos. Isso faz parte da infelicidade deles. Se o cara, entendeu, é infeliz, ele vai ser ingrato, e isso faz parte do processo. Tá? A pessoa feliz, ela, em geral, ela não vai ser ingrata. Tá? Aí trago para vocês, tá? Um advogado, que foi um filósofo conhecido, nasceu e morreu na Itália no ano de 43 a.C., quer dizer, mais de 2.000 anos, que ele disse que o maior inimigo da sociedade é o ingrato, de toda a sociedade, tá? Eu, graças a Deus, eu não tenho isso. Onde eu vou, eu defendo o Brasil, apesar de eu ver muitas falhas, desde que eu me entendo, desde criança, mas eu defendo, porque eu devo tudo, né? Meu pai morreu, eu fiz todo o estudo em escolas públicas, Universidade Federal Rural, como é que eu não vou ter gratidão? Então, eu carrego o Brasil, eu faço questão, eu estou sempre em congressos internacionais, vai ter um agora gratuito, começa dia 29. Você divulgou para eles? Alguém botou no grupo. Vai ter um congresso, e eu estou representando o Brasil, junto com a minha filha que mora em Portugal. Eu faço questão, bota bem grande a bandeira brasileira. Eu sou um escritor, professor, mestre brasileiro. Aí esse nome, porque a gente tem uns estrangeiros, né? Nossos pais, né? Mas nós nascemos no Brasil. Faço questão e tenho orgulho. Viajo com passaporte brasileiro, faço questão. E muita gratidão à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, passados 43 anos que eu estou formado, tá? Interagi muito com a sociedade com gratidão. Aí eu trago para vocês um poeta português, tá? Nasceu e morreu em Portugal em 1877.
Alexandre Herculano, que a ingratidão é o mais horrendo de todos os pecados. Isso é muito forte, né? A pessoa pode cometer tantos erros, mas a ingratidão... E trago para vocês Machado de Assis, que foi o maior representante da literatura brasileira. Nasceu e morreu, esse era carioca, viu? No Rio de Janeiro. Ele morreu em 1908. Foi um grande escritor brasileiro, né? Reconhecido em Portugal também. A ingratidão é um direito do qual não se deve fazer uso. Você pode ser ingrato? Pode. Nós temos um livre-arbítrio. Deus não deu o livre-arbítrio? Então você pode ser. É um direito seu. Só que você vai gerar um karma. Você não deve fazer uso. Aí eu trago para vocês Leandro Carnal. Eu gosto dele. Ele nasceu em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Tá com 62 anos. Está vivo, graças a Deus. É doutor pela Universidade de São Paulo, professor da Universidade de Campinas, da Unicamp, membro da Academia Paulista de Letras, é considerado um dos principais pensadores contemporâneos no Brasil, Leandro Carnal. Provavelmente a indiferença, você ser indiferente com teu pai e com a tua mãe, seja a maior e mais cruel das maldades humanas, pois ela significa que eu nem sequer estou lhe vendo. Vocês não são isso, por isso que eu estou aqui, viu? Deixei registrado aqui na gravação. Vocês são o exemplo para a Rita, para mim, a gente comentava isso. O Gil também. Tá? Aí vem uma citação minha, que, lamentavelmente, a gratidão para a maior parte da humanidade não passa de um desejo oculto de receber novos favores. Eu sou grato porque quer mais. A partir do momento que você parou de fazer favores, veio a ingratidão. Vamos virar o disco, agora vamos para o lado positivo, para a gente sair numa energia boa. Então, agora vamos falar de gratidão. A gente vai começar pela Bíblia. Já falei do livro de Êxodo, né? Tá? Que é do profeta Moisés, quando eles viajaram pelo deserto até o monte Sinai. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Saímos da Bíblia, vamos para a ciência. Trago para vocês. Platão nasceu e morreu em Atenas, em 347 a.C. Foi um grande matemático, foi filósofo. E ele foi fundador da Academia de Atenas, que foi a primeira universidade do mundo, tá? A primeira instituição de ensino superior do mundo foi fundada por Platão 300 e poucos anos antes de Cristo. A mente grata é aquela que atrai para si as melhores coisas. Você, quando sintoniza com a gratidão, você se sintoniza com a abundância do universo. Esse é o segredo, não reclamar e agradecer. Aí trago para vocês, tá? Um cientista que foi discípulo de Sócrates, foi filósofo também, nasceu e morreu na Grécia, antes de Cristo, em 365, que foi Antístenes. A gratidão é a memória do coração, não é do cérebro, da razão. E o coração, o tempo não passa. Passam 40 anos, eu sigo grato à Universidade Rural, ao Brasil, à minha mãe, tá? Meu pai, ao que teu pai me levou para eu fazer a prova de avião. Eu fui piloto de aviões, antes de ser engenheiro, né? E o pai dela me levou, tinha que estar 6 horas da manhã. Aí eu fiz um rasante na cabeça dela, fui suspenso 60 dias. Eu achei que ninguém estava vendo. Peguei o avião. Você viu, né? Ela estava dando tchau para mim, minha prima. Tchau, e eu com o avião, né? Tchau, igual um kamikaze. Aí vinha ela, tchau. Aí ela parou de falar tchau, ficou olhando. Aí desceu do muro, se escondeu. E eu quase entrei num galinheiro. Quase que eu morri ali, né? Um arrasante. Aí os vizinhos reclamaram. Quando eu voltei, eu estava suspenso. Mas, entendeu? É a alegria da Ilha do Governador, o lado alegre. Aí trago para vocês, tá? Um outro cientista que nasceu e morreu na França. Ele é o fundador do realismo, escreveu vários livros, tá?
Então, vários autores brasileiros seguiram ele, Aloysio Azevedo, Raul Pompeia, Machado de Assis, que foi Honoré de Balzac. A gratidão é uma dívida que os filhos nem sempre aceitam no inventário. Às vezes o filho quer herdar a casa, quer herdar o carro, mas gratidão, quando estava doente 1 ano atrás, nem todo mundo quer. Mas na hora que morre, aí se habilita no inventário. Mas a gratidão... Então isso aqui é muito pesado. A gratidão é uma dívida que os filhos nem sempre aceitam no inventário. Aí eu trago para vocês algumas citações minhas que eu tirei dos meus livros. Saiba reconhecer o valor de tudo. Se você está vivo, você teve um pai e uma mãe. O que eles te ensinaram. Lembre-se de que ninguém vence sozinho. Tenha gratidão no coração e reconheça prontamente aqueles que o ajudaram. São todas citações minhas. Saiba reconhecer o esforço alheio e retribuir o carinho expressando gratidão. Não existe exagero na gratidão. E aqui outra citação minha: devemos saber conciliar e separar um tempo para dedicar aos pais. Hoje eu tinha 1000 coisas para fazer, mas eu liguei para minha mãe e fiquei 29 minutos com ela. Eu priorizo ela. Agora nós vamos pegar o lado positivo do poema, que não é a gratidão que a gente está falando, né? E vamos jogar ele dentro do Reiki. Por que que Mikao Sui trouxe ele? Aí eu trago para vocês o milagre da ressurreição de Lázaro. Na minha opinião, isso é a minha opinião, foi o principal milagre que Jesus fez, porque ele estava morto há 6 dias. Ressuscitar Lázaro, né? Isso está em João, capítulo 11, capítulo 11, os versículos de 1 a 45. E em 41 diz assim: então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Aí Lázaro, ele curou Lázaro com gratidão. Aí eu trago para vocês os princípios do Ho'oponopono. A minha filha mais velha escreveu 5 livros de Ho'oponopono, associando ao Reiki. Ela mora em Portugal. Já passou férias com a Geórgia, né, com o Alexandre. E ela é muito grata a vocês, né? Quais são os princípios do Ho'oponopono? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Isso é antes de Jesus, os kaunas a curavam com gratidão. E aí eu trago um cientista, que foi Masaru Emoto. Ele estudou um estudo de medicina sem medicamentos, tá? Nasceu e morreu no Japão, esteve no Rio de Janeiro umas 2 vezes, faz 11 anos que ele morreu. Tá? Foi um grande cientista, foi empresário, e ele pegava água, congelava e olhava no microscópio os cristais formados. E aí vocês vão ver o cristal nessa imagem, estão vendo aí? Quando um ofende o outro, não é gentil, que é o princípio do Reiki. Olha como é que ficou, não formou cristal. E quando a pessoa agradece de coração, boas músicas, a pessoa fez uma meditação, está em paz. Mas aqui o que nos interessa é o cristal formado quando ele submeteu a água contaminada a palavras de agradecimento. Então entramos na ciência, né? Aí o primeiro gigante que eu trago é Cícero, já falamos deles hoje, que a gratidão é não só a maior das virtudes, mas a origem de todas as outras. Olha que interessante. Tá? Esse viveu antes de Jesus, no ano de 43. Não são 5 princípios? Primeiro fala da raiva, segundo a preocupação, terceiro é a gratidão. Ele que faz a ponte das emoções com as ações, que é você trabalhar com amor e ser gentil com os outros. Então, a gratidão dos 5 princípios, ela fica no meio. Kanshashite. E esse filósofo, esse gigante, já falava isso antes de Jesus, tá? Que a gratidão é não só a maior das virtudes, mas a origem das outras. Por isso que é o princípio que está lá no meio de todas, fazendo essa ponte. Trago para vocês novamente o poeta nacional da Inglaterra, morreu faz mais de 400 anos, que foi William Shakespeare, dizendo que a gratidão é o único tesouro dos humildes. O objetivo do Reiki é a gente
sair do orgulho, do egoísmo e desenvolver amor, humildade e tolerância. E o tesouro do humilde, tá, é a gratidão. Trago para vocês um poeta, já falei dele hoje, foi Victor Hugo, dizendo que a gratidão é a moeda luminosa, não é euro, dólar. Gratidão é uma moeda luminosa, com o qual se resgatam os verdadeiros valores da vida toda. Olha só. Trago para vocês um escritor da antiga Grécia, tem várias fábulas, né? Ele atribui a ele a paternidade da fábula como gênero literário, com a obra dele A Lebre e a Tartaruga. Historinhas associando aos animais, né? Que foi Esopo. A gratidão é a virtude das almas nobres, que é o que a gente pretende no Reiki. Se aproximar dos princípios de Deus, né? Com os poemas. E a gratidão é a virtude das almas nobres. O Reiki prega a gratidão. Trago para vocês, tá, um escritor francês muito respeitado, morreu em 1699, faz mais de 300 anos, foi Jean de La Bruyère. Não há no mundo exagero mais belo que a gratidão. Pessoa que agradece muito, muito, não tem problema, não há exagero, tá? E trago para vocês um outro gigante que nasceu e morreu na Espanha em 1645. Faz 400 anos, tá, que ele morreu. Ele foi um dos mais importantes poetas do século XVII, que foi Francisco de Quevedo. A gratidão é a principal parte do homem de bem, que é o que a gente busca no Reiki, ser uma pessoa de bem. E aí eu trago duas citações minhas, que o universo doa em abundância. A gente está dentro do Reiki agora, tá? Que a gente tem a parte filosófica é viver em gratidão, é não reclamar. Que o universo doa em abundância quando você adota uma atitude de gratidão. Você para de reclamar de tudo que está dando errado e passa a agradecer as coisas que estão dando certo. E aí outra citação minha, se esquecermos de nossos pais, esqueceremos quem somos. Gostei muito da fotografia do teu pai, da tua mãe, que você imprimiu, tá? Não tem como esquecer deles, né? Ali em cima também, né? É. Nossas raízes são muito importantes. O amor entre pais e filhos deve permanecer eterno. Posso mostrar a foto do teu pai e da tua mãe? Pega ali, Alexandre, você que é alto. Mostrar os meus tios, né? Eu tenho essa minha tia como a minha segunda mãe, né? A Georgia sabe disso. Está aqui. Eu estava dando aula, a Francisca estava comigo quando ela faleceu, ela foi no velório, né? Estava dando aula de mestrado, né? Aqui está meu tio, né? Irmão da minha mãe, a minha tia, aqui está o Gil, que é irmão da Georgia, e a Georgia, que é minha prima. Como o poema de hoje é uma homenagem para você e para o seu marido, estou apresentando seu pai e sua mãe, tá? Agora, todo poema eu pego um documento oficial para ninguém falar que a gente está inventando coisa para o Reiki. E trago para o poema. E eu trago para vocês a tradução da inscrição talhada no memorial, onde estão as cinzas de Mikao Sui. Isso foi traduzido por um tradutor que eu contratei. Ao ensiná-la, as pessoas ensinaram o quê? O Reiki. Devemos primeiro fazer com que percebam as instruções do Imperador Meiji, ou seja, os princípios vieram do Imperador Meiji. E celebrem os 5 princípios, pela manhã e à tarde, a fim de mantê-los sempre em mente. Não se zangue por hoje, o Kurunana. Tem escolas que falam Ikaruna. Só que, mediunicamente, o imperador pede para usar o Kurunana. Tem muita gente boa que usa Ikaruna, e está certo. Eu estou com raiva, estou enfesado. Não lembra a mesma coisa? Você não está calmo, né? Estou enfesado, estou com raiva, né? Mas ele pede para usar o Kurunana. Não se preocupe, Shinpai Suná. E aí eu botei em negrito, viu que está em negrito? Expresse sua gratidão. Aí vem os outros princípios, está na página 65. Aí todo poema
eu dou uma cola. Você já colou na escola? Tem que confessar. Não pode colar. Mikau Sui está tudo aqui, Hayashi está cá, tudo olhando para você. Né? Então eu dou cola, que às vezes as pessoas não entendiam. Então isso é uma cola minha, tá? É uma mensagem minha, está nos livros, né? Devíamos seguir o nosso caminho. Você terminar os estudos, se formar e trabalhar, ficar independente. Não vai ficar querendo que teu pai e tua mãe te mantenha. Só que eu tenho visto muito isso, hein? Gente com 40, 30, 40 anos, tá? É a geração nem trabalha, nem estuda. Aí acorda 1h da tarde, tá? Claudiana não é assim, não. Eu conheci a Claudiana com 19 anos, começou a trabalhar e começou a ajudar a mãe dela. Então, devemos seguir o nosso caminho, mas sem esquecer as nossas origens, que é o que a Claudiana faz. Já trouxe a mãe dela. Ela veio 1 ou 2 vezes? 2 vezes, né? 2, né? Aí ela ajuda todo mês, tá? Se esquecermos de nossos pais, esqueceremos quem somos. E eu termino assim: tenha sempre gratidão aos seus pais. Então, na hora do Reiju, que nós vamos fazer agora, vocês vão ficar pensando no pai e na mãe de vocês, tá? Mesmo que eles estejam desencarnados, que é o caso meu, que eu perdi meu pai, minha mãe, graças a Deus, está me ouvindo. Eu não posso dizer a idade dela. Ela tem um pouquinho mais só do que eu, tá? Ela não gosta. Se eu falar, ela briga comigo depois. Mas graças... Ela dirige, ela trabalha, ela está super bem. A Georgia falou com ela, ficou impressionada. Ela lembrando de coisas de 2 anos, que ela estava com Covid e a Georgia foi visitá-la. Aí ela falou, Georgia, desculpa, eu estava de cama, eu estava com Covid, eu não podia. E ela lembrou, eu não lembrava e a minha mãe lembrou. Ela está me ouvindo. Então, vocês têm que refletir sobre pai e mãe. No meu caso, meu pai já falecido, minha mãe que está bem. Entendeu? Os erros e os acertos. Os erros do passado a gente corrige acertando hoje. E aí dando bons exemplos para as pessoas. Está ali meu sobrinho, ele não gosta de aparecer. Essa semana passada eu fui lavar louça. Estava lá queimando os miolos com esse poema. Acabamos de comer, a gente estava no apartamento. Falei, vou lavar louça. Tem um poema que o imperador manda lavar louça. Falei, vou lá lavar que eu tenho que dar exemplo para o sobrinho. No dia seguinte ele estava lavando louça. Foi a primeira vez que eu vi ele lavando louça em quase 40 anos que eu conheço ele. Eu acho que ele já lavou antes, porque ele lavou com maestria, sabe? Você podia ter falado que eu botava ele para lavar. Não precisava fazer um estágio, né? Pois é, olha aí. Amanhã a tua agenda já está lotada. Melhor você ir para Niterói comigo. Então, pessoal, olha só. Olha o poema. Mesmo seguindo o seu próprio caminho, devemos seguir o nosso caminho. É a colinha que eu estou dando. O poema fala, pais, mesmo seguindo o teu próprio caminho. Aí a minha cola, devemos seguir o nosso caminho. Não esqueças o que teus pais te deram, mas sem esquecer as nossas origens. Se esquecermos de nossos pais, esqueceremos quem somos, porque o título do poema é Pais. Tenha sempre gratidão aos seus pais, que é o título do poema. Está claro para vocês a mensagem? Tá? Então, pessoal, eu vou abrir, não sei se o Paulo Demétrio está me ouvindo, eu vou abrir os grupos para que vocês possam escrever. O grupo, se o Paulo Demétrio não tiver aí, eu vou pedir para alguém colocar a figurinha. O Paulo Demétrio já colocou, ele é rápido, hein? Eu acho que ele fica com ciúme de alguém colocar antes, porque ele não deixa ninguém. Acho que ele já fica com o dedo no gatilho. Às vezes ele não está, que ele viaja muito. Marcelo mandou foto dele assistindo. Ah, maravilha. Botou a nossa camisa. Maravilha, muito bom. Um abraço para o Marcelo. Bom, o grupo de convidados, que nós temos um grupo de convidados, está aberto também. E o grupo, como é que é o nome do grupo que você abriu, Jorge? Gemo. Gemo, né? Tem a fotinha do Imperador Meiji. Já achei aqui. Vou botar a figurinha, viram aí?
e vou abrir o grupo. Vocês podem agora escrever no grupo, tá? Esse grupo é só aberto nesse estágio das reuniões, porque somos muitos, somos mais de 150. Muita gente da Europa assiste no dia seguinte pela questão de fuso horário, da África. Então, vamos ver o que o pessoal está escrevendo. Tá? Ah, acabei de falar da Francisca, ela está aqui agradecendo, que ela foi no velório da minha tia, né? Mostrei a foto. Obrigado, Francisca. Paulo Demétrio, sempre presente, meu amigo, muito grato. A Márcia Guimarães, muito claro e verdadeiro. A Liliane Mari, excelente poema para a nossa reflexão. Andréia Medavar, ótimo poema. Bárbara Artagão, nossa amiga. Poema perfeito. A Denise Tito, está lá na Alemanha essa. É brasileira, mora lá há 20 anos. Veio me visitar faz uns 2 meses, mais ou menos. Acho que 3 meses. Denise Tito. Gratidão pelo poema de hoje. Tem a ver com a gente, é uma conversa que a gente teve, hein, Denise? Essa semana a gente conversou sobre um assunto positivo, um assunto bom, e esse poema deve ter tocado o nosso coração numa situação que a gente conversou. A Dulce Maluf, peço desculpas, viu, Dulce? Eu tinha uma reunião contigo ontem, eu não consegui, tá? Agora eu consegui entregar a sala, né? As 2 salas, foi muito difícil. A gente conseguia a aprovação da imobiliária. Conseguimos, tá? E a Dulce, né, perdeu a mãe recentemente, sofreu pra caramba, ainda está tomando florais para isso. A Dulce falou, poema muito esclarecedor e verdadeiro. Ela foi muito presente na vida da mãe dela. A Fabiola Gondim, lindo poema, gratidão. A Cirlei Furtado, gratidão. Hoje o poema foi muito especial para podermos refletir sobre os nossos pais. A Dulce está aqui agradecendo. A Milena Faustino, minha neta. Vocês são meus netos no Reiki também. Vocês foram iniciados no Reiki pela Georgia. E a Milena também. Excelente poema, gratidão é o elo que fortalece nossa jornada. Muito bom. Lobão foi lembrado hoje, Lobão, que você é um dos assessores oficiais, né? Boa noite, Johnny, poema emocionante. Lobão também perdeu a mãe recente, inclusive fui na missa de 7º dia da mãe dele, para abraçá-lo, né? Sou imensamente grato aos meus pais. Eu sei disso, Lobão. A minha mãe foi quem me ensinou a ler, a escrever aos 6 anos pela TV Escola, na televisão em preto e branco. Muito bom. A Rúbia, lá do Amapá. Seu sangue carrega histórias, bênçãos e sabedoria dos seus antepassados. Agradeço a todos que vieram antes e pavimentaram o caminho. Eles vivem em você e se alegram com sua evolução. Ao agradecer, você cura, liberta e fortalece sua raiz. Honrar o passado e iluminar o presente. Conceição Nina, o poema de hoje é muito importante para nós. Sou muito sensível a ele, gratidão pela forma que o senhor o desenvolveu, mestre. Muito grato, Conceição. Grandilha, minha amiga lá do Sul, fui vítima de uma grande ingratidão. O que fazer, mestre, para aliviar o coração? É você não carregar esse veneno no seu coração. A ingratidão é um veneno. Tá? Se você tem mágoa, você continua carregando o veneno. Depois você conversa comigo. Tá, Grandilha? Vamos passar um floral para isso aí. A Lita, lá de Portugal, sempre presente. Maravilhosa reflexão, infinita gratidão. A Roseleide Farias, poema de grande importância e muito essencial. Honrar pai e mãe é uma bênção. Gratidão. Maria Arminda nunca perde, nunca atrasa. Ela é de Angola, de Luanda. Mandei reiki para você hoje, Maria Arminda, que ela está indo para Portugal, vai fazer uma cirurgia. Gratidão, mestre, por mais esse lindo poema. Eu sou super grata aos meus pais por tudo. Rúbia Celeste, minha amiga de Macapá, onde eu fiz projeto Rondon. Antepassados, pai e mãe, muito obrigado. A Dulce Maluf, que bom que vocês conseguiram entregar a chave. Sim, Dulce, hoje, tá? Só hoje à tarde, mandei para você ver. A Luana Tavares, nossa amiga de Niterói. Amanhã eu vou para Niterói, Luana. São Gonçalo, do lado, né? Nossos pais são os enviados por Deus
para serem nossos faróis e nossa base. Sem eles, se eles não participassem das nossas vidas, nunca seríamos quem somos. A Francisca, que foi lembrada hoje, né? Querido Jorge e Alexandre, saudades, gratidão pelo carinho que recebi nesta casa, mesmo sendo um momento triste. Foi no dia do sepultamento, ela veio comigo aqui. A Sandra Alegrance, poema lindo, gratidão, saudades dos meus pais, sou eternamente grata a eles, eles foram e continuam maravilhosos nas minhas memórias, agora me cuidam da pátria do pai. Muito bom, Sandra, bonito. Luciane Tavares, Luciane, eu vou encontrar uma maneira de te atender lá em São Lourenço, tá? Fica tranquila. Ela é do Rio de Janeiro. Encontrei com ela em Copacabana, semana passada. Gratidão, eu tive um pai especial. Na foto Kirlian mostrava mãos de dons de cura. Recebeu o nível 1 do Johnny. Eu conheci o pai dela faz 30 anos atrás. Já faleceu, né? João Pestana, meu amigo de Portugal, está no Brasil. Seja bem-vindo. Está em São Paulo. A gratidão aos pais é a raiz silenciosa que sustenta a árvore de nossa vida. Muito bom. Inclusive, a mãe dele faz parte do Gemo, a mãe do João Pestana. A Francisca, querido Marcelo Ramazini, que todas as vibrações de cura continuem chegando a você. Elizabeth Elim foi lembrada também, minha amiga lá de São Paulo, minha parceira, sócia, né? Já foi para o Japão 3 vezes com Rita e comigo. Sem palavras para agradecer aos meus pais. Ela perdeu a mãe também recentemente, Elizabeth Elim. E a voz, o que sou hoje, consegui construir tudo que tenho na minha vida. A Dulce Maluf também perdeu a mãe recente. Esse poema é de grande importância na minha vida. Graças a Deus tive os pais e avós mais maravilhosos do mundo. Bom, aqui no grupo de... Dá uma olhada no nosso. Vou olhar. No grupo de convidados, Vicente Ferrari, boa noite, gratidão por estar aqui, muitos ensinamentos, é convidado. Ele é de Pouso Alegre. Vicente, eu morei em Pouso Alegre, viu, em 1995. A minha esposa trabalhava no Benji, lá de frente à igreja. Ficamos 6 meses morando em Pouso Alegre, a cidade que abraça o futuro. Alice Guimarães, boa noite a todos, grata por estar aqui, estudo de muito ensinamento, grata pelo poema e muito refletivo sobre nossos pais. A Kátia Viegas, mesmo que nossos pais não tenham sido os melhores, devemos agradecer por terem nos aceitado como filhos. Exatamente, Kátia. Agradeço todos os dias aos meus antepassados e aos meus pais. No Japão também, parabéns. O Maurício, que hoje, com primor, ele completou as 7 aulas. Tem que fazer 7 aulas para entrar no grupo. Eu sou meio chato, sabe? E ele terminou, ele está pronto para entrar. Terminou hoje, o Maurício. Ele está no grupo, ele está no umbral ali. Tentando sair do umbral. Está saindo hoje. Tá? Maurício Pimenta. Professor, obrigado pelos ensinamentos tão elevados. Obrigado por nos ensinar. Parabéns, Maurício. Tá? Não são todos que chegam na 7ª aula, não. Tá? Cada aula com 2 horas, e me escutar, 2 horas, 7 dias, né? Apoiado sobre gigantes, a valorizar a gratidão por sua forma mais pura. E o Vicente, gratidão ao meu pai João, Filomena e Mateuzinho, todos nós nos planos espirituais. Mateuzinho, meu único filho que me ensinou muito. Maravilha. Tá? Alguém está aqui, colocou uma mensagem de voz, não pode colocar mensagem de voz. Não sei quem colocou aqui. Eu não tenho como escutar, né? E aqui no grupo de hoje, foi um grupo muito provisório dessa turminha da Ilha do Governador. A Fabiana Rocha, quem que é? Ela não veio, né? Boa noite a todos, agradeço a oportunidade de reflexão, sou muito grata aos meus pais, família que me adotou amorosamente nessa existência. Já conheci minha mãe biológica e mantenho contato, embora não tenha a mesma relação de amor e admiração. Faz parte sentir gratidão pela vida, que me foi possibilitada por ela, mas só de ela ter te trazido a vida, não ter, a gente vê tanto a questão de aborto, né? A gente já deve gratidão, né? Faz parte sentir gratidão pela vida, que me foi possibilitada por ela, mas realmente não temos o mesmo elo de união que tinha com meus pais afetivos.
Tem um caso desse aqui na nossa família, que é meu cunhado, não é o pai do Vinícius, é outro, que ele é muito próximo, ele foi adotado com 2 dias, e a gente não percebe. Ele não é biológico, mas ninguém percebe isso. Nem ele percebe, nem ninguém. Ele sabe da história, né? Marcelo Ramazzini, nosso presidente, amigo. A gratidão é o combustível aditivado da alma. Exatamente, Marcelo. Tenho certeza que sobrevivi pela grata lembrança e amor de muitos. Muito bom. As pessoas. E a Fabiana, tá aí a Fabiana? Não, Também não, é a né? mesma. É a mesma, né? Naquela. Gratidão também a você, nosso Pai espiritual. Saúde. Agora ela botou aí uma resposta para você, ó, que você falou. Maria da Graça Simões França. Boa noite a todos. Lindo poema. Gratidão aos meus pais e avós. No grupo? A Fátima que você Ah, falou. sim, a Fabiana. Também fui adotada por 2 dias. Por 2 dias. E até me pareço com minha mãe afetiva. Muito bacana, tá? Com certeza, o tio do Vinícius, ele ama muito mais a mãe adotiva dele, Tita, do que a mãe biológica, que ele se dá bem também. Não ama? Você tem dúvidas? Não, né? Vai todo dia, 6 horas da manhã, tomar café com a mãe dele. Meu cunhado. Muito bom, Fabiana. Tem um caso na nossa família aqui, tá? Ok, pessoal, nós não temos mais tempo, tá? Já são 9 horas. A gente está muito atrás. Esse poema eu já tinha avisado que ele ia ser difícil. A pergunta agora é se todo mundo entendeu a mensagem espiritual. Podemos fazer o Reiju? Paulo Demétrio, a Lita está aqui, minha querida, alivie seu coração, tal. O pessoal está sim. Tá? No grupo também, o pessoal está falando sim. Então, muita gente aqui, sim, entendeu? João Pestana, sempre me escuta de Portugal, hoje ele está no Brasil. Ok, pessoal, vamos para o Reiju de expansão da consciência. Eu já tinha avisado que esse poema ia ser difícil e que nós iríamos atrasar um pouquinho hoje. Agora sim, vou tocar na coluna.